fiel, grandioso, verdadeiro, inabalável e incomparável ao nosso Senhor. Eu sou da igreja com a gloriosa paz daquele que reina no nosso meio, ele que é Elohim, El Shaddai, Adonai, o príncipe da paz, a raiz de Davi, o leão de Judá. Resumindo tudo, ele é o maioral, ele é o todo-poderoso, e é em nome dele que nós estamos aqui, adorando e exaltando a ele. Quem está na mesma paz, glorifica dizendo amém. Amém. Motivo de grande honra, grande alegria, hoje eu estou na congregação da Vila Lobo, na cidade do Crato, vendo um povo abençoado, vendo um povo que vai morar no céu de glória, vendo um povo que hoje vai ser impactado pela palavra que Deus colocou no meu coração. Quantos creem que vão ser impactados nessa noite, que vão sair daqui de uma maneira diferente da forma que entrou? Então eu tenho um recado de Deus para lhe dar. Não pare de glorificar, porque a igreja que não glorifica, ela não recebe vitória. É muito interessante quando Paulo e Silas estavam na prisão, Levita Emanuel, eles estavam todos doloridos das chibatadas que tinham levado por pregar o evangelho. E eles estavam em uma prisão escura, em uma prisão que tinha um mau cheiro horroroso. E os dois estavam todos doloridos, e um olhou para o outro. E eu imagino que Silas perguntou para Paulo: Paulo, o que é que tu está sentindo? Paulo falou: rapaz, eu estou com uma dor imensa. E aí, Paulo, o que é que a gente vai fazer? Aí eu imagino que Silas, na hora já matutonamente dele, diz: vamos adorar. E é muito interessante que quando um adorador ele decide adorar, todos os que estão em volta dele são impactados. Sabe por quê? Porque quando Paulo e Silas adoraram na prisão, as grades da prisão foram quebradas e foram libertos todos os que estavam lá. A Bíblia não relata a religião daqueles que estavam presos. A Bíblia não relata também o estado daqueles que estavam presos. Mas por causa de dois adoradores que entraram naquela prisão, Deus libertou todos os cativos. Então eu tenho um recado de Deus para você: adore dentro de sua casa, porque toda prisão maligna que estiver dentro da sua casa, a partir da sua adoração, Deus vai ouvir o teu clamor. Então nessa noite eu te digo: adore. Estava um problema, está difícil, adore. Amém? Eu quero te convidar para uma meditação rápida que eu vou trazer nessa noite. Primeiramente, nós iremos falar sobre fé. Everton, sobre fé? Eu gosto desse tema, eu também gosto. Nós vamos falar sobre fé. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Então, resumindo tudo isso, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, no caso a certeza mesmo, das coisas que não se veem. Então eu interpreto que o escritor aos Hebreus quis falar que a fé é a esperança, Kelson, de um futuro melhor do que o presente. Quantos chegarão aqui com essa esperança? Que o futuro vai ser melhor do que o presente? Pelo menos eu cheguei aqui com essa esperança. E é muito interessante que existem momentos na nossa vida em que nós pensamos em desistir. Existe um momento na nossa vida que nós pensamos em largar tudo. Pensamos em largar a igreja, pensamos em largar a família, pensamos em largar o nosso relacionamento. Pensamos em desistir de tudo, desistir até mesmo da nossa vida. E nesse momento em que tudo isso acontece, é o momento em que nós resolvemos se esconder de Deus. É muito interessante que esse momento ele pode ser resultado de um pecado. Vamos relembrar, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, o que foi que Adão fez depois que pecou? Se escondeu de Deus. Por quê? Porque ele estava em um momento de completo desespero, porque ele sabia que tinha pecado. Vamos também lá para o profeta Elias. Chegou um tempo que Elias não aguentava mais e resolveu se isolar em uma caverna. Tantas pessoas de grandes nomes na Bíblia tiveram dias ruins, mas passaram por esses dias ruins. É muito interessante que eu venho trazer também a meditação de Jeremias. Jeremias
viu toda a sua casa, a sua família, a sua parentela ser destruída por resultado de pecado. A sua cidade foi invadida. E mesmo assim, Jeremias escreveu em Lamentações, no capítulo 5, renova, Senhor, os meus dias como dantes. Então que no dia ruim, no dia da sua adversidade, em um dia em que nós pensamos em desistir, peça para o Senhor renovar os seus dias, porque Ele é o único que pode ouvir o teu clamor. São momentos assim que a angústia tenta nos abraçar. São momentos assim que nós temos vontade de sumir, de se isolar, não temos vontade de ver ninguém. Quantos não passaram por um dia desse na sua vida? E em momentos assim, só existem duas saídas: desistir ou se lançar nos pés do Senhor. Olhe para o irmão que está do seu lado e carinhosamente pegue na mão dele e diga: meu irmão, em momentos difíceis, você tem duas escolhas: desistir ou se lançar nos pés do Senhor. Aleluia. Meus queridos, a meditação de hoje aconteceu há muito tempo atrás, a 32 quilômetros ao norte de Jerusalém, uma pequena cidade chamada Siló. E lá se encontrava três personagens principais da meditação de hoje. Repita comigo: Eucana era o marido, viu? Repita comigo: Ana era a primeira mulher, tá? Repita comigo também: Penina era a segunda esposa. Então vamos entender a situação que era vivida por esses três personagens. Eucana tinha duas mulheres. Como eu já falei, o nome da primeira mulher era Ana. E o nome da segunda mulher era Penina. E existia um problema, uma situação entre essas duas mulheres. Simplesmente porque Penina tinha dois filhos e Ana não tinha nenhum filho. Aí você me pergunta: Everton, por que Ana não tinha nenhum filho? Porque Ana era estéril. E estéril é uma mulher que não pode ter filhos. Ah, Everton, esclarece melhor. Eu vou esclarecer. Você lembra de Maria, mãe de Jesus? O anjo, quando visitou Maria, Maria era o quê? Era estéril. Quando o anjo visitou Maria, ela era estéril e houve uma transformação e ela deu a luz ao Filho de Deus. Vamos lá. Maria acreditou que Deus poderia mudar a situação. Agora nós vamos para outro personagem que se chama Sara. Sara, a mulher de Abraão. Sara, a mulher de Abraão, o anjo visitou Abraão e disse que ela teria filho, o filho da promessa, só que ela não acreditou. E por ela não ter acreditado, ela tinha uma serva chamada Agar. E daí ela deu a sua serva para Abraão. E daí nasceu seu primeiro filho, Ismael. E é uma situação mais ou menos parecida com essa que se encontrava Eucana, Ana e Penina. Por quê? Porque, na verdade, Ana não podia ter filhos. E por Ana não poder ter filho, Eucana teve a sua segunda esposa, que foi a Penina. Só que existia uma situação ao redor desses três personagens. Eucana ia até uma cidade para oferecer sacrifício ao Deus vivo. E ele oferecia sacrifício ao Deus vivo. E por Ana, ele oferecia sacrifício dobrado, porque ele amava Ana mesmo sem ela ter filhos. Só que Penina envergonhava a Ana. Penina, ela maltratava com palavras a Ana e zombava de Ana, porque Ana não podia ter filhos. Então eu imagino vários anos esta mesma cena acontecendo. Eucana indo entregar sacrifício pelos seus filhos e pela sua família. Penina zombando de Ana, porque Ana não podia ter filhos. E naquele tempo o filho era resultado da bênção de Deus para o casal. Então
Na verdade, se o casal não tivesse filho, significava dizer que ele era um casal menosprezado das graças do Senhor. Então nós podemos comparar Ana também com a viúva de Naim e as outras viúvas que a Bíblia relata. Por quê? Porque a viúva vivia em um grau inferior às outras mulheres. Porque ela não tinha um filho, ela era obrigada a andar de preto para mostrar que ela era inferior. Então a viúva, ela já era envergonhada por ela ser quem ela é. Da mesma forma, era essa nossa personagem que nós estamos vendo hoje, Ana. Ana era envergonhada por não ter filho. E muitas pessoas olhavam para Ana e menosprezavam ela e pensavam que Deus não era com Ana. Repita comigo. Muitas pessoas podem até me zombar, mas Deus espera o momento certo para agir. E é justamente nesse momento de total desespero, eu imagino Ana com uma tristeza tão amargurada por escutar tantas zombarias, escutar tantas pessoas olhando para ela com uma inferioridade só porque ela era estéril e ela não podia ter filhos. Eu imagino Ana todos os dias se corroendo por dentro com aquela dor. Mas Ana resolveu se lançar aos pés do Senhor. Ana resolveu mudar a situação e não desistir, mas em se lançar. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Essa vai ser a nossa leitura oficial da noite. Deus quer ter uma visita contigo hoje, meu irmão. É só para quem crê. É só para quem crê. Ana estava em uma situação que perdeu toda a sua alegria, toda a sua simpatia, todo o seu gozo de viver por palavras de pessoas adversas. Talvez você tenha chegado aqui desse jeito, pensando em desistir, pensando em largar tudo, só porque uma pessoa apontou o dedo para você e disse que Deus não te abençoaria. Talvez você chegou aqui nessa noite com o teu coração amargurado, só porque pessoas se levantaram contra você para te inferiorizar. Mas a partir dessa palavra, a partir do poder da palavra do Senhor, você vai sair daqui renovado, porque a palavra é quem fala aos corações. Então vamos escutar a palavra do Senhor, e eu quero te pedir que aqueles que podem se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Quem achou diz amém? Amém. Levantou-se Ana e com grande amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Repita comigo, chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e por sua cabeça não passará navalha. Senhor Deus poderoso, Deus dos céus e da terra, fala, Pai, hoje aos corações, penetra, Senhor, no mais íntimo dos corações que aqui nesse lugar se encontra, que a partir desse momento, Pai, o Senhor possa descarregar o renovo sobre cada pessoa, Pai. O Senhor possa abraçar, Senhor, com o teu toque, Pai. Pai, eu quero, Pai, agora invocar a tua presença, Pai, o teu santo nome, Senhor. Se nesse lugar, Pai, existem adoradores contritos, atende o nosso clamor com fogo, atende o nosso clamor com avivamento. O Senhor não se agrada mais de sacrifícios e holocaustos, mas sim de um coração quebrantado. Então, Pai, vem, olha, Pai, para os corações quebrantados que nessa
nessa noite se encontra, Pai. Pessoas, Pai, que não tem força mais nem para orar, mas nem para te adorar, Senhor. Olha, Pai, para a situação, Pai, para a família de cada pessoa que está nesse lugar, Senhor. Eu, Pai, usufruo do poder e da autoridade, Pai, dada, Pai, na cruz do Calvário para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E nesse momento eu decreto, Pai, eu decreto a falência do inimigo sobre a vida de cada pessoa que aqui se encontra, Pai. Eu chamo à tona, Pai, todo demônio que recebeu oferenda, todo demônio, Pai, que recebeu, Pai, qualquer tipo, Pai, de sacrifício para paralisar, Pai, corações que aqui nesse lugar se encontra. Todo demônio, Pai, de contenda que nesse lugar existe, Pai. Todo demônio, Pai, que recebeu, Pai, sendo obra de bruxaria, voodoo, Pai, cartomante, Senhor, vai quebrando, aniquilando agora, Pai, toda a linhagem de demônio, em nome de Jesus, Pai. Toca e fala através da tua palavra, em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus? Estava essa semana deitado, prestes a dormir, e eu dobrei os meus joelhos e falei: Deus, eu sei que o Senhor tem uma palavra diferente para passar para aquele povo, então me dá um sonho, me revela um sonho para que toque nos corações daquelas pessoas. Glória a Deus. E antes do sonho, Deus me deu o tema dessa noite. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, o tema da palavra: marcas da restauração por um milagre. Mais uma vez, marcas da restauração por um milagre. Quantos querem ser restaurados nessa noite? Quantos têm um milagre aqui nessa noite a se cumprir? Quantos estão esperando por uma bênção? Muito interessante que nesses momentos de aflição em que eu falei, é nos momentos em que a gente esquece que tem um Deus que vela por nós. É nesse momento que a gente esquece que tem um Deus que está preparando o nosso milagre, Kelas. É nesse momento, no momento em que Deus permite que a tribulação venha, Emanuel. É nesse momento em que Deus permite que a doença chegue na sua casa, em que nós pensamos que Deus esqueceu do nosso milagre. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo tem seu tempo debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar aquilo que se plantou. Então tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Ana se encontrava com uma amargura no coração, um completo desânimo, porque servia a Deus e pedia um filho, pedia uma reviravolta na vida. Ana não estava pedindo um milagre de um carro, Ana não estava pedindo um milagre financeiro ou um milagre conjugal. Ana estava esperando um milagre muito mais além do que essas coisas superficiais. Ana estava pedindo um milagre biológico na vida dela. Ana queria que Deus mudasse todos os seus órgãos para que lá viesse ter um feto, um filho. E é muito interessante que o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho em dois e fez o povo atravessar em um pé seco, e ainda livrou o povo dos soldados egípcios. É o mesmo Deus que permitiu que o seu Filho único fosse entregue aqui na terra e ressuscitasse ao terceiro dia, quebrando os paradigmas estabelecidos pelo homem. É o mesmo Deus que fez o sol parar no meio do céu, só para que se estendesse uma batalha e honrasse o seu povo. Esse é o Deus que você serve. Talvez o seu milagre seja tão grande, ou talvez seja até mesmo na altura do milagre de Ana. Mas até hoje, pela palavra verdadeira, eu nunca vi um crente mendigar o pão. E eu nunca vi também um crente com o coração contrito orar e pedir, Deus não atender. Deus muda a situação biológica, Deus muda a situação financeira, Deus muda a situação que o homem não pode mudar. Deus muda, por isso que você está aqui, porque você acredita nessa mudança. Muita gente acha impossível a tua família se converter. Talvez na tua casa tenha uma pessoa que está jogada no mundo, que está em um completo desprezo.
É tão difícil, será, para Deus trazer aqui neste lugar? Nada é impossível para aquele que crê. Então creia nessa noite. Então chegou uma situação que Ana não aguentava mais. E Ana chegou na porta do templo. E o templo naquele tempo era rodeado por linho. E as portas eram divisórias de linho. E Ana se ajoelhou entre aqueles panos. Eu imagino Ana colocando o seu rosto no pó e clamando a Deus por um filho varão. Mas é muito interessante que Ana não só clamou, Ana escolheu a maneira de clamar. Tem muita gente que vem à igreja e que se converte e acha que Deus é obrigado a atender um clamor. Tem muita gente que vem à igreja e pensa que o Senhor é quem é teu servo. Mas Ana não foi assim. Ana falou: Pai, escuta o clamor da tua serva e atenta para o pedido da tua serva e se lembra do pedido da tua serva. Então Ana se humilhou perante Deus naquele momento. E é muito interessante que a palavra inerrável, ela fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, se humilhar. Em segundo lugar, orar. Em terceiro lugar, buscar a minha face. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu imagino naquele momento Deus escutando o clamor de Ana, porque Ana orou, Ana se humilhou na presença do Senhor. E como eu já falei, Deus não aceita mais sacrifício e holocaustos. Naquele tempo poderia até aceitar, mas eu tenho certeza que Deus preferia um coração quebrantado. Na situação de Ana, ela podia muito bem desistir, ela podia muito bem cortar os pulsos, colocar uma corda no pescoço e se jogar e acabar com tudo naquela hora. Na situação de Ana, a situação de completo humilhação, de completo desprezo, tanto social quanto familiar, ela poderia muito bem acabar com a sua vida naquele momento. Mas Ana decidiu se lançar nos pés do Senhor. Tem uma notícia para te dar: quando você se lança nos pés do Senhor, os céus se movem ao seu favor. Muita gente espera por um milagre sentado no sofá. Muita gente espera por um milagre no trabalho, sentado, sem fazer nada, sem nem falar com Deus. Deus tem que atender o meu clamor. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: meu irmão, a única coisa que caiu do céu foi o diabo. E a chuva também. Esses dois caíram do céu de graça, mas o milagre não. O milagre tem um requisito. O milagre você precisa se lançar nos pés do Senhor e precisa se humilhar. E se nessa noite você resolver jogar o teu ego lá para baixo, resolver rasgar o seu eu e dizer: Senhor, atende o meu clamor, eu tenho certeza Ele vai ouvir o teu clamor. Então se rasgue nessa noite, porque a maior luta que você vive, além da carne e do espírito, é contra o seu próprio eu. Então quebre o seu eu, quebre essa sua maquiagem, quebre essa sua máscara de que está tudo bem e se lance nos pés do Senhor. Apresenta ao Senhor o teu problema nessa noite. Deus está falando aos corações, e como eu falei, Deus me deu um sonho, e no sonho eu via uma pessoa, Kelson, dentro de um lago com muita lama, e essa pessoa tentava andar, mas se movia pouco essa pessoa se movia, e eu observei que essa pessoa se movendo devagar, atrás dessa pessoa vinha uma serpente muito grande, o dobro do tamanho dessa pessoa. E essa pessoa começou a se desesperar e avistou uma pequena ilha. E eu vi uma grande luz surgindo dos céus sobre essa pessoa. E essa pessoa começou a se libertar dessa lama e conseguiu chegar até o refúgio. Aí você me pergunta: Everton, o que é que isso tem a ver? Meu querido, quantas pessoas aqui
tentam fugir do pecado, tentam fugir da serpente que é o inimigo, e a cada dia continua se atolando mais, a cada dia continua se aprofundando mais, como se fosse uma areia movediça. Mas sabe o que eu interpreto nesse sonho através do Espírito Santo de Deus? Quando a luz do Senhor, ela surge em uma pessoa que quer se render nos pés dele, o refúgio vem, e o refúgio é certo. O inimigo pode até estar tentando tirar a tua vida, pode até estar tentando te puxar para baixo do lamaçal. Clama pela luz do Senhor, clama pela tua vitória, clama pelo teu milagre, e o renovo do Senhor vai vir sobre a tua vida. As graças do Senhor vão te alcançar, mas é preciso que você quebre o seu eu. Ana quebrou o seu eu na presença do Senhor e foi mal interpretada até mesmo pelo sacerdote, que chegou para ele e disse: mulher, aparta-te desse vinho. Você sabe o que era que o sacerdote naquele tempo, que tinha por nome Eli, quis dizer com isso? Mulher, para de beber. Mas Eli, ele a interpretou mal. Sabe por quê, Kelso? Porque naquele tempo, quando a pessoa ia se apresentar na presença do Senhor, a pessoa clamava. A pessoa não simplesmente orava. Orar é falar com o coração. Clamar é você rasgar a sua voz, derramar o seu choro em alta voz na presença do Senhor. E Ana, a palavra de Deus diz que Ana estava orando com o seu coração para Deus. Então a única coisa que mexia era só os lábios de Ana, porque ela estava em alto choro. Não tem aquele choro que quando você chora tanto, tenta falar e não consegue. Era desse jeito o choro de Ana. E Ana não conseguia falar em voz alta porque o pranto corroía dentro dela. Mas quando mais Ana clamava ao Senhor com o seu coração, mexia os seus lábios e derramava as suas lágrimas, o renovo do Senhor ia visitando o coração de Ana. Eu imagino os anjos do Senhor abraçando Ana naquele momento. Eu imagino a presença do Senhor consolando Ana naquele momento. E até pelo sacerdote, Ana foi confundida. Muitas vezes, nós se entregamos na presença do Senhor e tentamos orar, e somos confundidos até mesmo por essa pessoa que está do teu lado. Muitas vezes nós temos vergonha de rasgar nossa voz na igreja, com vergonha dessa pessoa que está do teu lado. Mas eu quero que você pegue no ombro dela e diga desse jeito: nessa noite, eu quero me rasgar na presença do Senhor, porque eu tenho um milagre esperando. Se você não se rasgar, não tem problema, você só não vai receber o teu milagre. Mas se você crê no Deus do impossível, se rasgue nessa noite, rasgue o teu coração, quebra o teu eu. Agora sacode o ombro dela e diz assim: sabe aquele milagre? Sabe aquele problema que você acha que é impossível? Deus vai entrar com providência. Basta só você se humilhar, amém? Meus queridos, é muito interessante a situação de Ana depois de sair do altar. Depois de se apresentar, ela creu que Deus podia lhe dar um filho e mudar toda a sua situação. E um ano depois, um filho nasceu. E teve-se por nome Samuel, que significa aquele que é esperado por Deus. E Samuel foi um dos grandes juízes de Israel. Antes dos reis surgirem, tinham os juízes. E Samuel foi um dos maiores juízes de Israel. Aí você me pergunta: Everton, por que nessa última parte do versículo ela disse: sobre a sua cabeça não vai se passar nenhuma navalha? Eu vou te explicar por quê. Porque o voto naquele tempo foi o mesmo voto, ou pelo menos parecido com o que foi feito com o de Sansão, Kelso. E é muito interessante, você me pergunta: Everton, como que uma mulher clama tanto para Deus ouvir o clamor dela? E clama tanto para que Deus dê um filho. E quando esse filho estivesse desmamado, aproximadamente com seus 3 anos de idade,
ela ia entregar o filho de volta para servir o resto da sua vida ao Senhor. Como que ela dá o seu filho, o seu grande milagre, e devolve para o Senhor? Aí eu te explico. Ana, ela tinha uma virtude. O que Ana queria, na verdade, era que Deus atendesse o clamor dela, como atendeu o clamor de muitos. Ana queria a prova concreta que Deus ainda escutava os verdadeiros adoradores. Mesmo amando aquele filho, Ana resolveu devolver ao Senhor. E devolvendo, a amor de Ana não diminuiu, mas sim aumentou, porque ela dividiu o filho dela com Deus. Coloca a mão sobre o teu coração e fecha teus olhos. Eu tenho um recado de Deus para te dar nessa noite. Você pode estar até esperando o teu Samuel chegar há muito tempo. O teu Samuel pode estar difícil. O teu Samuel pode estar sendo até impossível chegar. Mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Oferece o teu milagre ao Senhor, e Ele vai atender. Ah, Everton, eu não estou entendendo. Se você é separado para Deus, meu querido, se você não vive mais somente para você, mas sim para Deus, compartilhe o seu milagre com aquele que é doador de milagre. Deus está chamando você para provar de um milagre que vai muito mais além do que uma chegada, do que uma mudança financeira. Deus está chamando você para o mais íntimo, para o mais completo, para a maior experiência da sua vida. Se entregue completamente ao Senhor. Entregue o seu milagre ao Senhor, mesmo antes dele chegar. Entregue o seu milagre ao Senhor, e você vai ver a mudança de Deus vindo para a sua vida. Deus ainda atende milagres. Se te zombaram, falaram que o teu milagre é grande demais para o teu Deus, ei, teus inimigos vão ver e vão contemplar a tua vitória. A tua vitória. Sabe por quê? Porque Deus não te colocou aqui nessa terra para ser humilhado. Deus não te colocou aqui nessa terra para ser pisado. Pode até permitir que você seja, mas Ele não te colocou para ser humilhado, mas sim exaltado. E o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que honra. Então seja honrado pelas graças do Senhor nessa noite. Se entrega aos pés do Senhor e veja seu milagre acontecendo. Ei, meu querido, se coloca de pé agora. Se coloca de pé agora. E eu quero que você repita comigo. Repita comigo. Creio eu no meu milagre. Eu tenho fé no meu milagre. Põe a mão no teu coração e diz: sabe por quê? Fala seu nome, fala seu nome. Eu vou dizer assim: sabe por quê, Everton? Você vai falar o seu, vai, sabe por quê? Fala teu nome em voz alta, sabe por quê? Porque Deus não me esqueceu. Repete: Deus não me esqueceu. Você é precioso nas mãos do Senhor. O inimigo pode até tentar tirar de você aquilo que é mais precioso, ou pode até ter conseguido, mas Deus ainda vela pela sua vida. Você é precioso nas mãos do Senhor. Ei, Everton, eu estou esperando ser visto, eu estou esperando a minha vitória chegar há tanto tempo. Everton, eu não aguento mais. Se entrega nas mãos do Senhor. Você é precioso para o Senhor. Teu irmão pode até não saber do teu problema, teu vizinho pode até não saber do teu problema, teu pai, tua mãe, teu irmão pode até não saber do teu problema, mas Deus sabe do teu problema, porque Ele visita o mais íntimo dos corações. Não adianta se humilhar para seres que têm boca, mas não fala, que têm olhos, mas não veem, que têm nariz, mas não ouvem, que têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não conseguem apalpar, e tem pés, mas não conseguem caminhar. E que a Bíblia ainda completa mais no Salmo 115, que se tornam iguais a eles todos os que o fazem, que neles confiam. E no versículo seguinte, o salmista ainda faz um convite: confia, Israel, no Senhor teu Deus, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Confia, ó casa de Arão, no Senhor teu Deus, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Você pode até estar sendo humilhado. O inimigo pode até ter tentado tirar aquilo que é mais precioso de você.
mas Ele ainda continua te amando. Deus te ama.